Oi, oi! Vou começar o episódio de hoje fazendo uma pergunta para você. Você toparia viajar de moto com uma amiga pela costa africana sem saber andar de moto e medindo 1,55 m de altura? É, minhas amigas, parece loucura, mas essa história é real e é a história da Kimi, a minha convidada de hoje. Vocês vão entender como essa ideia surgiu, como a Kimi se preparou para essa grande aventura e como nem a altura dela a fez desistir dessa incrível jornada. Uma história inspiradora sobre realizar sonhos quando eles parecem impossíveis. Tá o play. Eu espero que você se inspire e let's go! Aqui Olá, querida Kimi, tudo bem com você? tudo e com você? Tudo ótimo, muito prazer, bem-vinda ao podcast. Primeiro, eu tô pronunciando o seu nome certo? Kimi? Sim, arrasou. Boa. Como é que você tá? Você tá falando com a gente de São Paulo? Tô falando de São Paulo, um friozinho, mas tô Já tá bem. frio? Bem. Kimi, eu tô muito animada para nossa conversa, porque mulher, você não faz ideia de como você me inspirou e me deu coragem para fazer uma aventura parecida com a que você fez. A primeira vez que eu escutei a sua história, eu estava num hostel no Laos, imagina, no Sudeste Nada. Asiático. Aonde Aham. será? Tava num hostel e eu estava me preparando para essa minha aventura de moto. E eu estava muito na dúvida se eu iria ou não, sozinha. Eu tirei minha carta de moto em novembro, final de novembro do ano passado, e em janeiro eu estava para fazer essa aventura. Eu também não tinha experiência de moto, não tinha horas rodadas. Eu tirei a Uhum. minha carta e fui. E aí eu no hostel eu conheci esse cara, ele é de São Paulo, e a gente conversando, ele falou assim, eu contei para ele os meus planos, falei que eu estava com um pouco de medo, não sabia se eu iria ou não. Ele falou assim: olha, você conhece aquela brasileira que fez algo parecido com isso? Ele não sabia seu nome, mas ele me contou essa história. É, ela tirou a carta dela de moto e foi pra África por 7 meses, pela costa africana. Aí eu falei: o quê? Aí eu fui logo pesquisar no Google, achei a matéria onde você contava a sua história. E depois que eu li aquilo, nossa, eu fiquei assim, cara, se ela conseguiu, eu vou conseguir também. Vai ser possível pra mim também. E eu fui. Então a minha aventura durou 2 semanas pelo norte do Laos, 1.400 quilômetros. Mas, olha, foi a maior aventura da minha vida, sem dúvida. O maior desafio que eu já tive. Não foi fácil, caí 2 vezes. Eu não sabia que ia ser tão precária as estradas, eu não tinha ideia. Eu fui meio no escuro. E aí, quando eu fui alugar minha moto, o cara que me alugou a moto, ele me deu todo o equipamento de motoqueira, assim, sabe? Profissional. Aí eu falei, gente, mas por que ele tá me dando isso tudo? Aí eu comecei a pilotar aquela moto naquelas estradas do Laos. Eu falei, ah, agora eu tô entendendo. Porque realmente precisava de uma proteção muito grande, assim, do corpo, porque, enfim, depois eu vi. Então, assim, eu tô muito feliz de estar conversando com você, porque não é todo dia que a gente encontra histórias parecidas com essa, de mulheres aventureiras a esse nível, de pegar numa moto sem saber andar direito e ir pro leste africano com 23 anos de idade, né? Então, por favor, eu queria que você contasse pra gente essa sua história. De que ano a gente tá falando, né? Como é que surgiu essa aventura? Bom, primeiro, fico muito, muito, muito feliz em saber que essa história te ajudou de alguma forma a realizar a sua. Isso eu acho que é a parte mais, talvez, bonita, assim, né? Que dá sentido um pouco para as coisas que a gente faz e que nem todo mundo faz, então você quer de alguma forma compartilhar e então saber disso é muito bom. Depois de tanto tempo ainda, né? Reviver tudo isso Uhum. depois de tanto tempo. A minha viagem aconteceu entre 2017 e 2018. Essa viagem eu tinha 27 anos, a de Ah, 23 foi 27. para Ásia, foi o Ah, primeiro ok. mochilão. E foi tudo muito maluco, assim. Tipo, eu fiz uma publicidade da Latam, chamava Embrace Change. Era sobre essas mudanças, né? Tipo, acolher as mudanças, porque a TAM e a LAN estavam se unindo. E aí elas estavam fazendo essa publicidade para dizer, gente, vai ser uma mudança boa, sabe? Tipo, vamos acolher, vai ser bom. E aí essa publicidade tinham 3 histórias, uma do Brasil, uma da Argentina e uma do Chile, sobre pessoas que mudaram de vida, assim. E eram entrevistas dessas pessoas. E aí, né, nessa publicidade, eu conheci a Guadalupe, que é uma menina que, da Argentina. Ela era a história da Argentina. Que trabalhava com finanças, enfim, outra vida.
e resolveu largar tudo e viajar de moto. E aí eu lembro que o primeiro Skype que eu fiz com ela, assim, pra entender, né, o que a gente filmaria, o que a gente precisaria cobrir, quais seriam as perguntas, para conhecer um pouco melhor, ela já ia me descrevendo sensações muito parecidas com as que eu tive viajando para a Ásia. E eu fiquei assim, tipo, falei, meu Deus do céu, agora eu entendi por que eu tô nesse projeto, tipo, agora eu entendi, eu tinha que conhecer essa menina, tipo, eu fiquei assim, eu saía, eu não conseguia mais trabalhar, assim, eu ficava andando de um lado pro outro, falava assim, meu Deus do céu, gente, vocês estão entendendo? Tem mais coisa dentro de mim do que cabe em mim, eu tô explodindo, tipo, eu tava, meu Deus! Uau! Eu fiquei muito empolgada, assim. E aí, basicamente, eu fiz 2 diárias com ela, na Argentina. E foi esse nosso contato, assim. Tipo, ela era uma grande inspiração, mas eu, de fato, a conheci filmando, fazendo uma entrevista dela por 2 dias, assim. Aham. Você foi pra E Argentina pra fazer fui pra esse Argentina trabalho com ela. pra Tá. fazer esse trabalho com ela. E aí passou um tempão, eu segui ela no Instagram, mas eu sou, enfim, eu não entro muito. E aí passou um tempão, eu tinha feito uma viagem, voltei e mandei uma mensagem pra ela, assim, a gente não tinha muito mantido contato nem nada, assim, eu só acompanhava um pouquinho ela nas redes. Eu falei, olha, tenho pensado muito em você tá bem? Aí ela escreveu, tô bem, vamos comigo pra África. Aí eu falei, Assim? assim? Aí eu falei, você tá me convidando mesmo? Porque talvez eu seja a única pessoa que fale sim. É real? Ela falou, aham. Aí eu falei, bom, eu não sei andar de moto, então eu posso ir na sua garupa. Daí ela falou, não dá. Tem, tipo, mala, não tem condição. Daí eu falei, tá bom, então eu aprendo. E foi isso. Aí eu, tipo, tirei carta e resolvi, assim. E Você nem titubeou, você falou: "Tá bom, eu vou tirar minha carta e vou". Foi assim, tipo, foi natural essa decisão? foi. E isso foi muito louco, assim, é porque eu acho que essa viagem inteira ela foi pautada de coisas que eu não consigo explicar, assim. Eu me ouço e eu penso assim, meu Deus, o que eu tô falando tá faltando muita informação. Tipo, não faz o menor sentido. O que eu fiz? Que louca. Eu escuto e falo, gente, será que eu O que tô eu muito fiz? louca? Tipo, Só que Mas realmente exatamente, eu também sinto a mesma coisa quando eu começo a contar minha história para as pessoas da viagem para o Laos, eu fico: "Cara, quê? exatamente. Que aconteceu? Parece até uma mentira, assim". Eu falei, gente, acho que eu não vivi isso, acho que não rolou. Não sei dizer. E eu acho que foi um contato, acho que talvez o maior contato que eu tive com uma intuição mesmo, assim. Por alguma razão inexplicável, eu sabia que era aquilo que eu queria fazer. E assim, eu realmente tinha muita paz no meu coração. Eu tinha muitas dúvidas no meu coração também, tipo, né? Falei, bom, tá, preciso aprender a andar de moto, preciso aprender a, sei lá, a entender sobre a moto um pouco, né? Tipo, eu preciso. Tem passos ali, né? Tem coisas que eu preciso fazer. Não que eu tenha feito, na verdade, sinceramente, assim, porque na sequência eu fiz um trabalho que me consumiu fisicamente, emocionalmente demais, assim, então eu não consegui me preparar o que eu gostaria de ter me preparado. Eu fui sem Aham. preparo, assim, também, que nem você, fui totalmente sem preparo, assim. Mas na minha cabeça eu tinha essas, né, essas metas para atingir antes de viajar, mas ao mesmo tempo eu tinha uma paz de resolver as coisas e ir, assim, tipo, eu não tinha dúvidas na minha decisão, assim, né? O seu corpo estava sentindo paz, né, você estava sentindo, assim, que estava E tá parecia fazendo certo, sentido. parecia um caminho Aham, que fazia sentido. Aham. é. E eu não sou essa, tipo, normalmente eu tenho muitas dúvidas, assim, mas tudo vira Porque uma olha dúvida, só, sabe? é muito interessante, porque você mal conhecia essa menina, né, para começar, a Guadalupe. Uhum. Você teve contato com a história dela e eu acho que essa história te abriu um portal para você viver algo parecido. E aí você disse sim e embarcou nessa aventura mal conhecendo a sua companheira de viagens, mal sabendo andar de moto. E para o continente africano, Exatamente, exatamente. simplesmente. Simplesmente, assim, meu Deus, realmente. Mulher. E você nunca tinha andado nem de scooter? De scooter, sim, pelo Laos, aliás. Mas, assim, foi, Ah, foi uma tragédia, assim, eu também caí, eu não tinha a menor, tipo, caí de cara num córrego, assim, tipo, ia atravessar uma ponte, cruzei a ponte, tipo, caí de cara no córrego. Se eu fosse me basear pelas experiências que eu tive de scooter, eu realmente pensaria, não faça isso, assim, você já percebeu que você não tem pois é. aptidão para fazer um Da negócio. onde surgiu essa coragem? Da onde surgiu essa vontade? Ela surgiu de um lugar que eu visito pouco e eu gostaria de visitar mais até na minha vida, assim, que foi de uma certeza assim interna. Os meus irmãos, dois deles andam de moto
isso também foi muito louco, barra muito bonito. Eu sou uma pessoa, talvez, que tenha um ímpeto de fazer coisas diferentes ou de, né, tomar decisões na vida que não são muito um caminho comum e de gostar de experimentar coisas que parecem um pouco mais radicais, essas coisas, assim. Então, acho que eles me conhecem, mas ao mesmo tempo eles embarcaram na minha, assim. Todos os meus treinos de moto, que era basicamente ir num estacionamento e acelerar e frear, assim, eles estavam comigo, sabe? Eles estavam tentando me Uhum. ensinar alguma coisa, assim. Meu irmão pegou uma estrada comigo na moto, assim, e ele falava pra mim: pelo amor de Deus, acelera, a gente tá mais devagar que os caminhões. Eu falei: eu não quero entrar em São Paulo, não, eu não vou acelerar. Ele, por favor, você tem que, tipo, segurando o caminhão como assim, a gente tá mais devagar que o caminhão, tá Uau! perigoso. Que bom, Então, então eles te ensinaram, de certa forma, te deram um preparo antes dessa me deram viagem. um preparo, tipo, o mínimo preparo que eu consegui fazer aqui, né? Mas, tipo, me deram um preparo. Talvez tenham percebido que eu realmente não estava preparada, mas estavam ali comigo e me ajudaram, assim, me ajudou a comprar a moto que até hoje é a minha moto aqui, né? Mas a moto que eu comprei para treinar. Que bom, você teve um Eles apoio da sua família, então. tive na preparação, assim, tive um super apoio, isso foi muito importante, assim, e foi muito bonito de ver, assim, sabe? Tipo, por mais doido que seja o meu sonho, eles estavam ali, sabe? Tá bom, você vai fazer isso, então bora. Então bora. Então eu vou te ajudar, sabe? Caraca, Tipo, que legal. E seus pais? E a reação dos seus pais? Porque uma coisa é falar, tá, eu vou fazer uma viagem de moto, mas aí pro leste africano, tipo, você adicionou um nível a mais. Quer dizer, exatamente. um nível não, vários níveis a mais de aventura nesse seu rolê. Como é que É. eles reagiram? Inicialmente, assim, a minha mãe também me deu todo apoio, acho que falou, bom, eu sei que você é do mundo, né? Você já, já sei que você é do mundo, então vai, vive o que você quer viver. E o meu pai, eu fiquei com muito medo de contar pra ele, porque do primeiro casamento eu sou a única menina e a mais nova. Então, eu sou um pouco a princesinha dele, assim. E Uhum. ele tem essa visão que a maioria das pessoas tem, de que a África é um continente com países perigosos, né? Que é o que chega aqui pra gente, né? Da mídia, O estereótipo. o estereótipo. E tinha muito medo de moto, assim. Então eu falei, cara, eu tô juntando as duas coisas que ele mais Tem teme medo. e pra dizer assim: oi, papai, sua princesa está indo para a África de moto. E assim, nunca falei de moto na vida, sabe? Nunca falei que gostava de, tipo, nunca nada, assim, do além, assim. Mas por incrível que pareça, ele também recebeu muito bem. Ele falou: olha, eu te conheço, eu sei que você é uma pessoa muito responsável, então eu acho que você vai fazer uma viagem responsável, vai dar tudo certo. Aí ele falou: eu, com 17 anos, fiz uma viagem, um mochilão pela América Latina, e naquela época não tinha nem comunicação e o meu pai deixou. Uhum. Então eu realmente Hum. não tenho muito o que te dizer. E Ah, depois, sim. claro, né? Ele falava assim, tipo, pros amigos: ah, ela veio me contar que vai fazer essa viagem. Os amigos, pelo amor de Deus, como é que você deixou? Daí ele falava assim: ela não veio me perguntar, ela veio me contar. Mas então Uhum. não paga nada dele. Mas eu não tô pagando. Tipo, eu não tô fazendo nada, ela só veio me contar. Ah, pois é, Enfim. isso é um outro detalhe que eu queria te perguntar, né? Como é que você se preparou financeiramente? Então, você foi bem independente para essa viagem, em questão financeira? Fui, desde que eu entendi na minha vida o valor de viajar da forma com que eu viajo, né? Existem várias formas de viajar, assim, mas dessa forma de viver experiências das quais eu não vivo aqui, que não fazem parte da minha realidade. Desde que eu entendi que isso é um lugar muito sagrado para mim, eu trabalho para isso, assim. Então, eu trabalho com cinema, né? E os meus projetos trabalho como PJ, sou contratada por projeto. Então, a parte boa, muitas partes ruins, difíceis, mas a parte boa disso é que eu faço o meu próprio cronograma de trabalho, né? E de Uhum, férias. Férias não uhum, remuneradas. Então, é isso. Eu comecei a trabalhar, eu juntava um dinheiro e ia viajar. Aí voltava uhum, a trabalhar, juntava dinheiro e ia viajar. E essa viagem, eu não sei de dizer em números, assim, quanto eu gastei, porque ela acabou antes, enfim, tipo, uhum, um monte de coisa, assim. Então, o que eu levei não foi exatamente o que eu gastei, etc. uhum, Mas foi uma viagem muito econômica, porque no fim das uhum. contas, eu comprei a moto na Espanha, né? Você se Por, lembra quanto você pagou na moto? eu acho que foi tipo mil euros. E na Tá, época o euro não tava 6 também, né? 2017. 2017. Qual que é a potência da moto? 250. Ah, uma 250. É, uma moto de 1997, assim, uma moto velha de guerra, assim, Domi era Eu tipo assim, amo. É rock and era roll. rock and roll. Ela era rock and roll, coitada também, né? Eu Ela tinha que amo.
Gastei, sei lá, uns 800 euros também pra ir ajustando a moto. Tudo isso quem fez foi a Guadalupe, porque eu não entendia nada, né? Tipo, ela colocou lá, não sei o que, de segurança, foi Isso. ajustando a moto pra ser uma moto possível de fazer essa viagem. Isso tudo ela já tava lá, e ela comprou a moto, ela levou no mecânico, ela fez. A gente Na tinha a mesma Espanha. moto na Espanha. A gente tinha a mesma moto, fez tudo igual, assim. E aí, o dinheiro que a gente gastava era com, basicamente, né, com gasolina, coisas burocráticas, sei lá, tirar visto, gasolina, um ou outro reparo na moto, essas coisas, mas assim, para dormir a gente dormia a favor, né? Tipo, a gente ou virava para direita, saía da estrada, encontrava um lugar ermo para dormir, ou entrava numa vilazinha e pedia pro chefe da vila se a gente podia dormir em algum lugar, ou numa casa, beira da estrada, se a gente podia dormir. Então, batida policial, imigração, a gente dormiu em tudo quanto é lugar, assim, mas Uau. meio nesse esquema, assim, né? Tipo, de favor, assim. Comer, a gente comia basicamente na rua, assim, Aham, comida de um rua, que é super dólar, barato. menos de um dólar. É, É. Então a gente não teve muito gasto, assim, né? Foi uma viagem bem econômica, assim. Era mais gasolina e taxas, uau. assim, né? Lá, vira e mexe, tem batida policial a cada 5 minutos, aí tem É, taxa, tem porque muita às vezes tem, às vezes corrupção, não né, tem. também. Tudo assim, tipo, meio que a lei é de quem tá ali na hora, assim, sabe? Vou Isso, cobrar, aí cobra o valor, isso. vou decidir, aí decide, assim, É. não tem Olhar pra sua muito. cara, é pelo mood deles também, né. Olha pra sua cara, pensa se Exatamente. você tem dinheiro ou não. É, e assim, nossa cara, claramente, né, de turista, óbvio. É, é. E teve até um acontecimento engraçado, assim, que quando a gente cruzou a fronteira de Serra Leoa, a gente entrou em Serra Leoa, a gente perguntou pro cara lá da fronteira, né, falou assim, tá, então tudo certo, não tem mais nada pra fazer, ajustar, pagar nada, né, podemos ir. Pode ir, tá tudo certo, agora é só entrar no país. Tá bom. A gente foi entrar no país, deu, juro por tudo, a gente saiu da imigração, virou, tinha um postinho, assim, uma casinha, que parou a gente, falou, vocês têm que pagar a taxa da utilização da estrada. Daí eu falei, cara, não tem, tipo assim, a gente acabou de sair da imigração, o cara falou que não tem mais taxa, não tem mais nada pra pagar. Ele, não, tem sim, tem sim, tem sim. Aí eu peguei, a gente pegou e falou assim, o oficial acabou de falar que não tem, então a gente vai ficar aqui esperando. Aí a gente saiu da moto e sentou lá com eles e ficou lá. E aí começou, né, tipo, ai, de onde você é? Brasil, e você é Argentina, ai, Messi, Neymar, eu gosto mais do Messi, não sei o Ah, quê. eu amo. E a gente ficou falando de futebol, assim, com eles, trocando uma ideia, isso e aquilo, não sei o que, que isso, que é. Aí passou um tempo, assim, deu um tempo, deu um. E aí, galera, será que a gente pode ir? Cara, boa viagem, vai lá, não sei o quê. E a gente foi embora, tipo, sem pagar. Muito bom. O futebol sempre salvando a gente nessas viagens, né. Quando eu fui pra África também, é só você falar aqui do Brasil, já começa. Romário, Ronaldinho, como abre Não, portas. e os Não nomes é? que eu nem eu sabia. Tipo, ai, É, Marcelo, não, a melhor seleção de 94, porque o Marcelo, eu falei, o Marcelo é isso, incrível. Marcelo é foda. Pensava, meu Deus, eu tô num lugar aqui que não tem energia, não tem água, não tem nada, mas eles conhecem a seleção de 94 de Uhum, futebol do Brasil, sabe? É uhum. muito louco, assim, tipo, Muito, muito louco. todos os Total. lugares, assim. Eu senti isso também. É muito interessante como o futebol nos conecta e nos abre portas, especialmente na África, eu senti isso também. Conta pra gente qual que era o plano de vocês duas, inicialmente. Então, era chegar na Espanha. Aonde na Espanha vocês começaram? Então, quando eu cheguei lá, ela estava hospedada em Madrid. Eu cheguei em Barcelona, porque eu precisava ter um comprovante de residência lá para conseguir a documentação da Comprar moto. moto. Então, eu combinei com um amigo meu que eu ia usar o comprovante dele e tal, não sei o quê, para conseguir o NIE, que é tipo um RG Uhum, deles, né? O número de uhum. identificação deles ali. Então, esse trâmite todo foi feito em Barcelona, que era onde meu amigo morava. Dali, quando eu consegui os documentos da moto, eu fui para Madrid, que é onde ela estava. Só que a moto, ela veio de Guetária, que é uma cidade que fica no norte da Espanha, fronteira com a França. E eu fui buscar a moto lá. Então já começou aí. Eu fiquei na casa de um, de um motoqueiro amigo dela. Conheci todos os motoqueiros da Espanha, enfim, tipo, queridaços. Foi ótimo. Fui lá pra Guetária pra pegar a moto. Fiquei na casa de um motoqueiro que a Guadalupe já conhecia. Um cara super querido, assim, tipo, com 2 filhos, esposa super querida, me receberam super bem e tal. E aí eu fui pegar a moto, e aí eu realmente, assim, nossa, eu pensei, meu Deus do O céu, que que eu tô fazendo? Sua ficha como é caiu que aí. eu vou fazer isso? Assim, como que eu vou fazer? Tá. Aí eu peguei a moto. A minha sorte foi que ele chegou pra mim e falou assim: eu vou com você até Madrid. Então eu falei, imagina, são 800 quilômetros, tipo, não precisa ir, tá tudo bem.
pensando assim, graças a Deus. Aí ele falou assim: não, é uma desculpa pra eu conseguir fazer uma viagem e tal, tô com saudades, não sei o que, não, fica tranquilo, tipo, eu tô indo porque eu quero. Aí eu falei: bom, se você quer, você é bem-vindo, assim, mas por favor, não faça isso por mim, assim, vai ficar tudo bem. Pensando assim, socorro. E aí ele foi comigo, assim, foi uma sorte, mas uma sorte, porque até tomar cancela de pedágio na cabeça eu tomei, porque eu não sabia como funcionava o esquema do pedágio. Aí eu fui indo atrás dele e tomei uma cancelada na cabeça, assim. Meu Deus, gente do céu. Choveu, eu não tava com calça, aí eu não tava entendendo que eu tava ficando com hipotermia, assim, ele parou uma hora na estrada e falou assim, cara, você precisa se esquentar, tipo, eu tenho um macacão aqui, você quer? E eu já tava tremendo, com a boca roxa, eu passei uns 40 Amiga minutos tomando totalmente despreparada para andar de moto. completamente, assim, completamente. Eu não Completamente, conseguia mas sair da completamente. garagem dele, assim, tipo, porque é aquela garagem que vai subindo assim, eu fazia a primeira curva, caía. Ele descia de volta, levantava a moto pra mim. Eu não conseguia abastecer. Toda vez que eu parava no posto, eu derrubava a moto. Porque eu não conseguia parar. Eu parava no posto, a moto caía. Esse nível, assim. E você mesmo assim não desistiu de fazer essa viagem para África? Nunca pensei em desistir. Essa foi a primeira, né? Aí depois os amigos motoqueiros ficavam assim, não, vamos até Toledo, sabe? Fazer umas viagens curtas pra ir Ah, me ajudando, assim. Foram muito então você teve um legais. tempinho para aquecer para a viagem ali pela Espanha. Médio. Fiz, sei lá, uns 2 rolês, assim, sabe? Tipo, 2? um ou dois. Então espera aí, antes de você embarcar para essa viagem, você andou de moto 2 vezes para valer? Antes de eu ir pra Espanha, o que eu fiz foi, eu tirei a carta numa 150, 125, que eu não conseguia nem ligar a moto sozinha, porque a moto era de pedal e eu não alcançava o pé no chão. Então, eu sou muito pequenininha, né? Aí o meu instrutor tinha que ligar, porque eu não conseguia fazer essa ligada, O Kiki. pedalada, que eu não alcançava. Passei no exame de moto, o meu instrutor ria da minha cara. Eu falei, tô fazendo isso porque eu vou fazer uma viagem. Dele, ele nunca acreditou que eu fosse dar vontade de voltar lá. Fala, querida, você não faria o que eu faria, tá bom? Só pra te contar. Óbvio que não. De jeito nenhum. E Gente. aí, o meu primeiro treino foi no Pacaembu, que eu ficava de fato só acelerando e freando, assim, porque eu peguei uma 250, né, pra começar a entender, tipo, como funcionava o motor. Acelerava, freava, aí meu irmão pegava a moto, voltava, parava de novo no mesmo lugar, eu acelerava, freava, acelerava, freava. E aí, a minha segunda experiência foi, ele trouxe a moto pra mim pra São José, que eu sou de São José dos Campos, e aí a gente ficou no Carrefour também fazendo 8, assim, no estacionamento, eu ia andando de um lado pro outro, assim, e aí eu fui pra Uhum. estrada, de São José pra São Paulo, que ele foi comigo. Uau. E eu me borrando de medo de acelerar, porque eu não queria entrar em São Paulo. Qualquer prédio que eu via, eu falava, meu Deus, acho que eu tô perto de São Paulo. E aí eu já ficava tensa, desesperada. Nossa. Não quero entrar em São Paulo, não quero entrar em São Paulo, socorro, não quero. Enfim, a moto morreu várias vezes. Aí teve uma vez também que eu fui pro Pacaembu, pra umas ruazinhas assim, também para tentar dar uma andadinha nas ruas assim. E toda vez que eu ia parar a moto, eu caía, porque eu não alcanço o pé no chão na moto. Então, até eu entender o quanto que eu podia inclinar para pôr o pé no chão, eu perdia o peso da moto já e derrubava. Ou Então, medo, como é né? que você fez? Que moto que você pegou para essa viagem para África, então? Você Eu pegou uma que peguei, você alcança? não, mas eu acho que eu comecei a alcançar melhor porque tinha mala, né? Tipo, nela, então ela baixou um pouquinho, assim. Ela era uma moto baixa já, mas eu alcançava só a ponta do pé, assim. Mas pelo menos a minha moto de São Paulo hoje eu não alcanço o pé no chão. Eu tenho que escolher, assim. Eu vou de uma bundada para um lado ou uma bundada para o outro. Mas a da África, pelo menos, o que, assim, ajudou demais foi que eu alcançava a pontinha do pé, assim. E quando eu tava com a capacidade total de mala, era mais fácil de alcançar também. Gente, eu estou impressionada com você. Nem a sua altura, nada te abalou. Nada te abalou. Nada me Nada foi abalou. capaz de te abalar. Qual que foi o trajeto? Qual que era o plano de vocês inicial? A Espanha, aí a gente, né, sairia de Madrid, desceria até o Estreito de Gibraltar para pegar a balsa e cruzar para o Marrocos. Marrocos. Aí do Marrocos a gente seguiria pela costa oeste toda até a África do Sul. Esse era o plano. Esse era o plano. Ponto. Era o único plano que a gente tinha. Quanto tempo, como a gente ia fazer e tal, a gente ia planejando. Ela falou: ó, deixa que eu planejo o Marrocos, porque eu já tô, né, tipo, já entendo como fazer esse tipo de planejamento de viagem. E aí depois do Marrocos a gente vai entendendo como faz. Tinha umas vezes que eu falei, esse país planeja você, o que você quer fazer e tal. A gente não tinha exatamente uma grande
Grandes grandes planos. planejamentos, assim. Tipo, era mais aonde a gente queria ir, assim, por onde a gente queria passar, indo pela costa oeste. Assim. E aí, o que a gente mais planejou, assim, um pouco foi a retirada dos vistos. Como a gente não sabia exatamente quando a gente ia chegar em cada país, a gente esperava um pouco para tirar o visto nos países possíveis de tirar, que eram mais próximos, assim, sabe? Uhum. E no Brasil, basicamente, o que eu fiz de planejamento, assim, não tive nenhuma. Tudo que eu queria fazer de aula de mecânica de moto, até hoje ando de moto e não sei nada de mecânica de moto. Não fiz, não deu tempo, não consegui. O que eu fiz foi mandar um e-mail para todos os consulados dos países que eu ia passar, o consulado do Brasil nesses países e o consulado desses países no Brasil, contando que eu ia fazer essa viagem, esse trajeto. Todo mundo Por que me quê? respondeu, Pra quê? eu acho que era uma forma de dar alguma segurança para minha família, assim, tipo, de Tá. que as Porque se pessoas alguma coisa saberiam. acontecer. Exatamente, assim, tipo, para as pessoas saberem que isso ia acontecer. Porém, uma parte que talvez eu não tenha contado para eles também é que quem me respondeu falou para eu não fazer. Quem me respondeu falou, não faça isso, você tá muito louca, basicamente. E aí eu só ignorei. Teve um cara que eu acho que foi da Embaixada do Camarões que respondeu: Uau, isso vai dar um livro. Tipo, estou ansiosíssimo Oh, para saber uau! alguma coisa legal, assim, sabe? De resto, Aham. olha, não Todo mundo se aconselho. decorajou. Totalmente, assim. A ideia era ficar viajando por quanto tempo? A gente também não tinha planejado, só tinha passagem de ida. A gente tinha um chute de que isso ia durar 1 ano e pouco, 1 ano e 2, 3 meses. Mas, dado que em 7 meses a gente ainda estava na Libéria, eu acho que ia acabar durando um pouco mais se a gente chegasse de fato Uhum. até a África do Sul. É que tem muitos países ali no meio, na verdade, que a gente ia basicamente só cruzar, assim, por muitas questões, sabe? Que estavam em guerra civil. Angola, por exemplo, é muito difícil de tirar o visto fora do seu próprio país. E é um visto que dura Uhum. 7 dias, assim. Em 7 dias a gente só cruza Angola Uau. mesmo. Assim, não tem muito Sim. como fazer mais nada, assim, sabe? Então, eu acho que basicamente de Camarões até Angola ali, Namíbia, a gente ia meio que ter que fazer um trajeto um pouco mais rápido. Mas mesmo sendo rápido, não ia ser tão rápido, porque a gente tava de moto, então, Uhum. né, tem o tempo natural Uhum. do caminho, assim. Eu acho que se a gente completasse a viagem mesmo, chegaria a ter um ano e pouco, assim, 1 ano e 4 meses, 1 ano e meio. Ok. E o que aconteceu na sua viagem que ela foi interrompida mais cedo? A gente estava na Libéria, a moto da Guadalupe, ela já estava há bastante tempo, algumas questões para serem reparadas, e era muito difícil mesmo conseguir mecânico lá, assim. Por mais que a nossa moto seja muito simples, não era uma moto que eles estavam acostumados a ter, né, lá. Uhum. Então, eu sinto que a gente ia arrumando a moto dela, mas que ela nunca estava 100% arrumada. Então, eu acho que a Guadalupe estava e tinham falado que na Costa do Marfim ia ter gente capacitada e coisas ali para arrumarem a moto. Eu acho que ela estava um pouco ansiosa para chegar na Costa do Marfim, assim, porque era uma coisa do amortecedor, então acho que ela estava sentindo mesmo, assim, né? Nossas estradas também, que a gente pegou totalmente, completamente precárias, então o amortecedor é uma coisa que faz diferença, assim, né? Uhum. Viajar um dia inteiro, essas coisas. E aí a gente tava passando por uns dias assim que as estradas estavam especiais, terríveis, assim, chegava destruída, assim, sabe? Falava, meu Deus do céu, o que foi isso que a gente viveu hoje? Socorro. Uhum. E aí, quando a gente acordou esse dia pra seguir, assim, acho que a ideia era um pouco. A gente acabar de cruzar a Libéria, era um pouco. Era não sair da Libéria, mas chegar perto da fronteira Libéria-Gana. E aí a estrada tava muito maravilhosa para os parâmetros que a gente tava, né? Era uma estrada de terra ainda, mas assim, pô, uma terra batida, assim, sabe? Reta. Eu falei, meu Deus, que sonho! E aí eu acho que ela se empolgou, assim, sabe? Começou a ir mais rápido. Eu sempre ia mais devagar por muitas razões, né? Primeiro porque eu gostava muito de ver as vilazinhas que a gente estava passando, assim, a cara das pessoas vendo a gente passar, era ótimo isso. E o que que acontecia, sabe? O que que cada casa fazia. Então, várias vezes eu ia bem devagarinho, assim, sabe? Para ir acompanhando assim as coisas no meio do caminho assim. E porque eu acho que, né, eu não tinha a confiança que ela tinha de sair por uma estrada desconhecida assim no pau. Então eu tava indo mais devagarinho ali, e eu percebia que a estrada era boa, mas que tinha umas valetinhas assim, sabe, meio imperceptíveis e umas pedrinhas assim que davam umas escorregadas. Então também falei, bom, tá escorregando, também não vou sair aqui, uhul. Uhum. E aí eu fiquei um pouco mais para trás. Quando eu cheguei perto dela, de novo, eu só vi uma grande cortina de fumaça de terra.
uma Uhum. cortinona, assim, de terra. Eu falei, nossa, que efeito louco, né? O que será isso? Fenômeno da natureza esse? Aí quando eu vi a moto dela caída, e ela caída mais pra frente, assim, tipo, eu não vi exatamente ela caindo. Mas depois ela falou que ela perdeu o controle, provavelmente deu umas escorregadas ali, achou que ia conseguir recuperar e caiu, mas caiu muito feio, assim. Ela Bateu em tá. algum carro, algum caminhão ou não, pelo menos? Não, caiu sozinha. Tava tudo super deserto. A gente tava no meio do nada, assim, no meio do nada. Tudo super deserto, assim. Eu parei a moto, saí correndo, fui lá tentar, né, ver como ela tava, ajudar, não sei o quê. E aí ela tava, assim, um pouco inconsciente, falando coisas misturadas, assim, tipo, falando de um país que a gente foi uma semana atrás, sabe? Tipo, ela tava um pouco Delirando, assim? orientada, assim, é. E aí começou a aparecer pessoas, assim, sabe? E aí eu ficava, gente, por favor, ajuda, eu preciso de uma ambulância, tipo, ela tem que ir pro hospital, não sei o que, nanana. E as pessoas de lá falando, a gente não tem sinal aqui. A gente, muito menos, né? A gente não tinha nem chip, nem nada. A gente não tem sinal aqui e tal, não sei o que. Aí eu lembro que esse dia a gente tinha dormido na casa de um dos caras da imigração também, que tinha oferecido um lugar pra gente dormir, água pra gente tomar banho e tudo. E ele deu um telefone dele, assim, falou, ó, qualquer coisa. Eu passei e falei, liga pra essa pessoa, tipo, ele vai saber quem a gente é, chama ele aqui, Uhum. dei o papelzinho e tal. E aí, uma pessoa saiu e falou, vou procurar uma ambulância. E saiu. Vou procurar sinal e tal pra chamar uma ambulância. Não sei se foi essa pessoa ou não, mas chegou um carro, assim, uma picapezinha, assim, que dava pra colocar a moto atrás e a Guadalupe no banco do Uhum. passageiro. E aí, com muito cuidado, porque ela tava com uma mão dela tava um S, assim, e a outra mão dela tava uma bola, assim. Ela tava com as mãos arregaçadas e com muita dor, né? Tipo, nas costas e tudo. Então, com muito cuidado, a gente colocou ela lá na frente, pus minha mochila, as coisas para ela ficar com o braço mais confortável possível. Colocamos a moto dela atrás e eles levaram ela pro hospital mais próximo e eu fui indo atrás. A gente chegou, era uma casinha, basicamente, assim. Nossa, um pouco desesperador, porque ela, desesperada, falando assim, não deixa eles me apagarem, tipo, não deixa, não me deixa dormir e tal. Eu só falava, Guadalupe, você vai ter que confiar em mim agora e só descansa, Uhum. pelo amor de Deus. Tipo, você tá urrando de dor, só descansa. Uhum. E eu lá, Nossa. assim, o que vocês estão dando pra ela? Vendo se as coisas estavam esterilizadas, vendo se as coisas estavam fechadas. Eles não estavam entendendo exatamente muito o que estava acontecendo. Eles apoiaram na mão dela quebrada para enfaixar a mão dela, tipo, esse nível, assim, sabe? Isso não foi num hospital, foi na casa de alguém? Não, em teoria era o hospital do lugar, Ah, mas era tá. um lugar que não tinha nada, assim. Então, o hospital era uma casinha que tinha uma Tá. maca, um computador velho e Sim. isso, assim. E aí, 100 pessoas, assim, coladas na minha cabeça, assim, tipo, eu só pensando assim, meu Deus do céu. E aí, eu falando com o seguro, né, tipo, de viagem, pra transferir ela pra algum lugar, avisando no celular do médico, avisando as coisas, porque não tinha comunicação nem nada. Aí, resumindo, chegou uma ambulância, que na verdade era uma Kombi, com um colchão no chão, no chão da Kombi. Chegou a ambulância, isso, a gente chegou lá, era umas 9h30, assim. A ambulância chegou às 3 da tarde. Chegou essa ambulância para levá-la para a capital, É a para capital da Monrovia, Libéria? para Libéria, para Monrovia. E eu tinha consegui um esquema lá para um carreto levar nossas motos, para uma pessoa levar nossas motos. Deixei as motos com ele, confiei, eu busco na Libéria, em Monrovia. Pus nossas coisas na ambulância e fui com ela. 10 horas de viagem, pulando assim, tipo, ela urrando de dor. Na quarta hora, o enfermeiro veio me perguntar o que tinha acontecido com ela e dava lá remédio pra dor e tal, não sei o quê. A ambulância parou pra jantar, enfim. Eu fuzilei ele com os olhos, falei assim: Gente. vocês vão comer em 3 segundos. Se vocês não Uau. comerem em 5 minutos, eu vou buscar vocês. Gente, o Eles desespero da sua comeram amiga, em hein, 5 minutos. E ela, Guadalupe. desesperada, desesperada, assim, urrando. Ela urrou 10 horas, assim, de dor. Ela quebrou as duas mãos? As duas mãos. E aí foi isso, a gente chegou na capital da Libéria, num hospital pequenininho, assim, mas mais estruturado, que foi um hospital que eles construíram para cuidar dos franceses no surto de Ebola. Não tinha ninguém, não tinha nada lá, mas, assim, os médicos fizeram lá os exames e tal, falaram assim, você quebrou as duas mãos, você quebrou a costela, a gente não Quebrou a tem. costela também. Quebrou a costela. Ela falou, a gente não tem nenhuma competência para fazer nada com você aqui, a gente pode te transferir. E aí começou uma briga com o seguro de viagem dela, porque ela queria ser transferida para a África do Sul para fazer essa cirurgia, porque os paramédicos de lá falaram super bem dos médicos da África do Sul, e isso o seguro dela não cobria. Então teve que criar uma nova parceria ali com o hospital específico da África do Sul para isso.
e a gente passou 4 dias lá, assim. Eu dormia no leito do lado do dela, Vocês e pegaram um era isso. avião pra África do Sul. A gente pegou avião pra África do Sul. Mas assim, Caraca. foram 4 dias na base da morfina que, assim, eu acordava pra coçar a bochecha dela, assim, sabe? Fiquei lá, assim, ela não conseguia fazer nada, ela tava com os dois braços, assim. Então, limpava, dava banho, dava comida, coçava o olho, Meu tudo. Deus, cara. Aí fiz a parte das mídias sociais, assessoria, porque ela tem essa coisa de viajar a partir do seguidores, né? Facebook, não sei o que, nanã. Então, tipo, Ah, começou ok. também uma série de coisas, família dela, né? Tipo, enfim, explicando, não sei o que, fiz lá assessoria. Aí virou outra coisa, assim, a viagem virou outra coisa, assim, né? E quanto tempo vocês passaram na África do Sul até ela recuperar? 2 semanas, E aí ela foi embora pra Argentina e você para o Brasil? sim. Caraca. E que triste esse fim. Deve ter sido muito tenso. Não consigo nem imaginar. Eu acho que eu entendi depois, assim. Eu acho que na hora eu só entrei num modo de cuidar dela, assim, tipo, Claro. e fiquei 100% nisso, assim, porque para além de tudo, ela ficou muito deprimida, assim, né? Porque, cara, eu trabalho com isso, eu escrevo e eu viajo. O que que eu faço, sabe? Enfim, teve um dia que eu fingi que a gente ia fugir do hospital, e aí eu saí correndo com ela e a gente se escondeu no estacionamento, comprei um monte de bala, a gente ficou comendo bala no sol, assim, eram muitas vertentes de cuidado Caraca, ali, meu sabe? Que Deus. precisava acontecer, assim. E aí depois eu fui entender, falei, cara, a minha viagem acabou. E eu tava muito animada para chegar em Togo, no Benin, tinha A umas essa coisas altura você já estava mais confiante, né? Acredito eu. E estava mais, totalmente. né? Pra mim, Tranquila. naquela altura, tudo, nada mais me abalava, assim, nada me E você abalava. chegou a viajar sozinha em alguns momentos? Vocês chegaram a desencontrar, por exemplo? Vocês combinavam de encontrar em certos lugares? Você teve momentos de viajar sozinha de moto? Sim, bastante, na verdade. Acho que todo o miolo eu fiz sozinha. A gente se separou no Senegal. Na primeira cidade que a gente chegou do Senegal, ela quis ir para Dakar antes do que a gente tinha planejado e eu queria ficar mais em São Luís. E nesse momento que ela falou, então fica e eu vou, eu fiquei desesperada, assim, porque eu pensava assim, meu Deus, a gente não consegue achar o meu termo. Tipo, como é que eu vou viajar sozinha? Tipo, eu fiquei meio desesperada. Mas, de novo, alguma coisa em mim dizia, tipo, eu quero ficar mais aqui. Acabamos de chegar, né, a gente estava num couchsurfing na casa de uma pessoa de lá, assim, super recebeu a gente bem, assim, né, a gente teve um perrenguinho pra... Perrengue não, eu não gosto de chamar de perrengue porque faz parte da viagem, assim, mas choveu muito antes da gente chegar, então a casa, os arredores da casa estavam inteiro de lama, assim, alagado, então a gente teve que parar a moto muito longe, levar as malas, assim, tipo, para um lugar que estava muito difícil de andar para chegar na casa dele e tal. E a casa dele é uma casa de uma pessoa que mora lá comum, né? Então, assim, era um quarto que não, era um ambiente que não tinha nada. Todo mundo dormia ali nas esteirinhas junto, a Uhum, gente ia dormir lá. A comida era um balde com a quantidade de colheres que eram as pessoas que tinham lá, tipo. uhum. E aí eu não sei se ela não se sentiu confortável, enfim. Aí ela quis ir embora, tipo, na sequência, assim. Falei, não, eu vou ficar mais. Tipo, a gente, né, tava planejando ficar uns 4 dias, eu vou ficar pelo menos esses dias que a gente tava planejando, a entender se eu quero ficar mais ou não. E Uhum. ela foi pra Dakar mais rápido, pra capital, e eu fiquei lá. Só que, coincidentemente, nesse momento que eu estava super insegura de ter que viajar sozinha, né, que não era contra a minha vontade, que eu queria que ela também ficasse lá, mas ela também não queria. Eu tentei um meio termo, falei, tá bom, então em vez de ficar 4, a gente fica 3 dias, 2 dias. Não, vou embora amanhã. Tá bom, então eu vou ficar. A minha mãe entrou num surto aqui no Brasil, falando que era muito perigoso o que eu tava fazendo, que eu tinha que voltar, tipo, que eu tinha que parar de andar de moto, que eu não podia. E entrou numas, assim, acho que ela viu umas notícias, viu umas coisas. Uhum. E eu fiquei, tipo, sem chão, assim. Eu falei, mãe, eu nunca te vi falando desse jeito. O Senegal era o único país que a gente tinha chip, porque a gente ficou, tipo, muito tempo lá. Uhum. 3 meses lá no Senegal. Ah, jura? Uau! Eu quero muito conhecer o Senegal. Ficaram É, 3 meses porque gostaram muito. a gente gostou, tinha muita coisa. Eu acabei fazendo um curso de dança contemporânea lá também, Ah, que legal. de 15 dias, enfim. A gente ficou quase, acho que foi quase 3 meses que a gente ficou lá. E aí eu falei, tá, ela entrou no estúdio e falei, mãe, seguinte, nada mudou. Eu continuo sendo mulher, era mulher antes de resolver viajar. Continuo viajando sozinha, ia viajar sozinha. Tipo, o que que aconteceu que você tá assim agora?
agora, tá tudo bem comigo. Tipo, a viagem tá indo ótimo. Por quê? Dela, eu vi umas notícias, não sei o quê, as pessoas fazem isso, fazem aquilo, fazem isso aqui lá, não sei o quê. Eu pago pra sua moto ir até a África do Sul. Eu falei, mas aí acaba a minha viagem. A minha viagem é ir de moto até a África do Sul. Se você pagar pra minha moto ir até a África do Sul e pra eu ir pra África do Sul de outro jeito, não é a minha viagem, assim, sabe? Enfim, desesperado. Falei, eu não vou conseguir viajar se você ficar desse jeito, se eu souber que você tá desse jeito. Então, eu preciso entender o que que tá acontecendo, assim, porque eu não vou ter paz. Isso eu insegura, porque eu ia fazer minha primeira viagem sozinha, sozinha, assim, né? E aí depois Uhum. ela veio, assim, eu fiquei mal, super mal, assim. Depois, no dia seguinte, ela veio e falou: Meu, desculpa, eu não queria tirar seu chão. É óbvio que eu ia tirar seu Uhum. chão se eu fizesse isso. Eu entrei num Sim. vórtice de desespero, assim, que foi tudo. Também dá pra entender, né? Coitada das mães. Não, Tipo, totalmente, totalmente, assim. Daí ela falou, não, vamos combinar, eu quero que você faça sua viagem, tá tudo certo, tô aqui, mas vamos combinar só que pesquisa com calma, tipo, os lugares que você vai passar, sabe? Não se coloque em situação de risco e tal, não, não, não. Aí eu e falei, como é tá que bom. foi essa experiência, então, Kimi, quando ela vai pra Dakar e você fica sozinha? Como é que você se sentiu? Eu fiquei com medo de viajar sozinha. Falei, cara, eu não tenho informação suficiente assim para fazer isso sozinha, sabe? Tudo era um pouco, tipo, ela guiava o caminho, eu ia atrás dela, sabe? Eu tinha algumas, né, peças extras da minha moto e tudo mais, mas eu não usava assim, né? Não sabia exatamente. Eu falei, nossa, cara, vai ter que dar tudo certo, né? Sei lá, tem que confiar que vai dar tudo certo, porque se der alguma Agora é coisa errada, você eu com não vou você saber. mesma. É, agora te vira. Exatamente. Só que foi meio bom, assim, porque eu entendi que na hora que se acontecer alguma coisa, a gente se vira, sabe? Tava tudo bem, assim, sabe? Uhum, Eu acho que foi muito importante também pra mim, assim, porque eu acho que antes disso eu me colocava muito também, demais nesse lugar de pensar, tá, eu sou a pessoa que não tem experiência, eu tenho que fazer tudo o que ela falar que a gente tem que fazer. Eu uhum, fui criando um pouco mais de autonomia, assim, sabe? De parar o que para mim é uma parte muito valiosa de viajar, sabe? Eu acho que o que também fez viajar ser uma coisa muito sagrada para mim foi esse poder de autoescuta, essa possibilidade que a gente tem, que às vezes quando a gente está no meio de muita gente, né, ou no meio de uma rotina que você já está, né, envolvido e tal, às vezes você perde um pouco esse contato, assim. Eu acho que as viagens elas oferecem pra gente essa possibilidade da gente se escutar, sabe? Tipo, a uhum, gente se conectar num outro lugar, assim. Então, foi muito bom, no fim das contas, sabe? Foi muito importante, assim. E aí a gente se encontrou, mas depois a gente se separou outras vezes e foi tudo muito tranquilo, sabe? Cruzei uhum. fronteira sozinha, viajei sozinha muitas vezes, assim, tipo, ia no meu tempo, fazer o que eu queria. Uhum. Tipo, É bom, né? Aí você se é sente muito tão, bom. É tão muito diferente empoderada. viajar É, sozinho, muito diferente, assim. E para ela é, também, né? Porque principalmente ela que estava tão acostumada a viajar sozinha, é. então ter alguém viajando junto é outra dinâmica, sabe? É. Você tinha mencionado que por onde vocês passavam, os olhares das pessoas. O que que você sentia quando você andava de moto sozinha por aquelas vilas na África? Como é que você foi recebida pelas pessoas locais? Eu acho que era, né, a gente não passava por muitos lugares que são acostumados com turista, assim. Então eu acho que as pessoas ficavam muito chocadas, sabe? De ver, assim, claramente duas mulheres, a gente tava toda encapotada, né? Mas assim, duas Mas pessoas dava pra ver. pequenininhas, assim, duas mulheres, assim, andando de moto sozinhas. E aí era muito bom, assim, eu queria muito que a meu GoPro tivesse uma lente zoom assim, boa, assim, pra ver, porque as pessoas ficavam com umas, paravam o que elas estavam fazendo, elas ficavam, tipo, meu Deus, tipo, invasão alienígena, uma sensação, assim, tipo, que assim, Total. nunca vi isso na minha vida, o que tá acontecendo, assim, sabe? E muitas vezes, sei lá, quando o pneu da Guadalupe furou, muitas vezes na estrada, assim, a gente tinha que parar, a gente tava de boa, assim, não tinha nada, ninguém. Aí, do nada, a gente parava, pareciam 100 pessoas, e elas ficavam assim, tipo, olhando pra nossa cara, assim, tipo, e aí, galera, tudo bem com vocês? E a Ai, galera cara, muito em bom. choque, assim, Choque. paralisadas. Hã? Meu O que que Deus, eu o que estou enxergando? O que que eu tô vendo? Isso é real? exatamente, assim. Mas assim, quando a gente tinha que interagir mesmo, né, tipo, ou pedir pra dormir, a gente foi, putz, nem sei o que dizer, assim, muito, muito bem tratada, muito bem recebida. Cara, assim, dividiam com a gente tudo que não tinham, assim, comida. Teve uma parada em Guiné, aqui acho que falam Nova Guiné, né? Lá eles chamam de Guiné-Conakry, que Conakry é a Uhum. capital.
que a gente chegou e pensou, bom, aqui tem uma missão católica, né? Normalmente, missões católicas ajudam pessoas de Uhum, países, pelo menos majoritariamente católicos, ajudam, né? A gente foi uhum. lá pedir um pedacinho do grande jardim que eles tinham, ou do grande estacionamento que existia ali, um pedacinho pra gente colocar nossa barraca, tipo, só isso. E negaram, falaram, se você não tem dinheiro, a gente não pode te ajudar. Foi exatamente essa Nossa, frase, foi repetida sério? muitas vezes. E eu indignada, assim, pensando assim, porque os funcionários de lá falaram assim, não, acho que não vai ter nenhum problema e tal, mas a gente tem que falar com o superior. Aí fui falar com o superior no telefone, né, eles ligaram pra ele e tal, e o cara respondia só isso, a gente tem quarto pra alugar aqui. Tipo, mas a gente não quer alugar quarto, a gente tem como dormir. A gente tem nossa barraca, a gente só queria autorização pra gente colocar a barraca num cantinho. E o espaço era gigantesco, assim. Aí ele, não, se você não tem dinheiro, a gente não pode te ajudar. E eu falo assim, Uau. tá, então você vai deixar. Tinha uma hora que eu comecei a apelar, assim, você vai deixar duas mulheres na rua. Que eu tava indignada, assim, sabe? Tipo, eu Nossa, que comecei a apelar. loucura. Assim, deixar duas mulheres na rua, dormindo na rua, sendo que você tem um espaço gigantesco aqui, só pra dormir. Amanhã a gente vai acordar, o sol nasceu, a gente vai acordar e vai embora, porque a gente não tem dinheiro, é isso? Aí ele falou, é isso. Eu falei, bom, então tá bom. Muito obrigada pela sua disponibilidade. E aí, a gente tava conversando com as pessoas, com os funcionários de lá, assim, e eles todos meio indignados, tipo, nossa, não acredito que ele falou isso e tal, não sei o quê. A gente, pois é, não. Aí um cara que tava pintando a capelinha lá, pintor, assim, todo com tinta e tal, e falou assim: olha, eu não sou católico, eu sou muçulmano, mas na minha religião a gente não faz isso, não. Se você quiser, você pode ficar na minha casa. E a gente foi dormir na Uau. casa dele. A gente montou nossa barraca numa partezinha externa ali da casa, assim, como se fosse uma varandinha, assim, né, da casa. As casas lá são construídas, né, de uma maneira diferente, assim, mas Uhum. é uma varandinha. Tinha uma cadeira lá que o pai dele ficava, tipo assim, cuidando da gente, assim, durante a noite. Nossa, É, tipo, eles estavam dividia. na rua, assim, né? A mãe dele pegou nossas roupas e começou a lavar num córregozinho que tinha ali do lado. Oh, Eu meu falei, Deus. meu Deus do céu, não precisa. Dela, muito sujo, muito sujo. Aí ela pegava e falou, então a gente vai ajudar. Daí a gente começou a lavar, tipo, as jaquetas, sabe, as coisas, assim, tipo, deu comida, deu banho, tipo, né, Nossa, água, que chuveiro, lindos. tudo, assim. Aí ficou todo mundo da comunidade ali na frente com a gente à noite, assim, a gente ficou dançando, não sei o que, Que as legal, crianças. cara. Que experiência bonita, né? Essa de viajar de moto. Você diria que é um tipo de viagem que você consegue imergir mais também na cultura local? Eu acho que a moto por si só, assim, se você for parar pra pensar na diferença entre a moto e o carro, pra mim, né, como experiência de viagem, assim, eu acho que a moto ela te obriga a estar muito presente. Assim. E eu acho que como um todo, esse é o maior desafio pra mim, pelo menos da existência humana, assim, hoje em dia, sabe? É você estar em estado de presença. E a moto, você sente o vento, você sente a chuva, você sente o cheiro, você sente o frio, você sente a trepidada, você sente tudo. Você é parte daquele cenário, assim. O carro, você tá em outra temperatura, ouvindo outro som, numa caixa, e você tá de uma forma passiva, olhando as coisas. É legal também, mas é outra experiência. A moto, Uhum, você tá muito ativamente ali, sabe? Você tá ali, você é parte uhum. daquilo, assim. E isso pra mim é tipo uma meditação, assim, sabe? Porque de É, fato você tá muito presente, é, sentindo tudo aquilo, fazendo parte daquela todo enorme, assim, né? é, É outra coisa, assim, é muito lindo, assim. E eu é a acho que a questão moto da. chega Eu- mesmo, assim, em lugares menos turísticos, né? Você vive o caminho, né? Você não tá de um ponto para chegar em outro, você tá vivendo todo aquele caminho. E aquele Uhum, caminho tem muita história, né? Tem muita coisa que acontece, tem muita gente. Então, é um outro tipo de viagem mesmo. uhum. Concordo plenamente. E quando você falou da meditação, é isso que eu sinto. A gente tem que ficar muito assim presente. Essa palavra que você usou é perfeita. Você entra num estado assim de meditação mesmo quando você está conduzindo uma moto e você sente tudo isso que você acabou de descrever, o vento, o cheiro, a chuva, sensações no seu corpo todo. E você olhar para o lado, olhar para o outro, é como se você estivesse numa cena de um filme, né? Que você está ali presente, mas você está sentindo tudo e você está focado e você está olhando para frente e é um estado meditativo muito interessante. Eu amo esse sentimento também quando eu ando de moto. É Eu amo muito bom. também. É muito bom. Até os ruins, né? Tipo, eu lembro que na Mauritânia, assim, que é um grande deserto, né? O deserto do Saara e tal. Tinha vezes que é isso, né? A gente cruzava estradas, assim, retas e areias, assim, né? Do lado. E aí qualquer carro, qualquer carrinho, ou caminhão, tudo que passava no sentido oposto, cara, chacoalhava a gente num grau, assim, que eu comecei a chamar de surra de humilhação.
E aí eu tava assim, aí eu começava e falei, ah lá, surra de humilhação! Aí eles passavam, assim, aí você tem que segurar muito a mão, você chacoalha muita areia, tudo na cara, assim, aí você fica fazendo assim por um tempo, assim. Aí depois você volta pra, beleza, a surra de humilhação passou. Eu Aí, amo, vou aderir a surra de humilhação. nossa, muita surra de humilhação, tipo, passei por muita surra de humilhação. Total. E, Você já viu e o carro até e fala: "Ai, isso, assim, lá vem", né, aí seu corpo você tranca tudo, tranca o corpo. você tem que segurar, assim, porque fala, meu Deus, eu vou voar. Aí vem uns caminhões gigantes e fala, nossa senhora, essa surra de humilhação vai ser babada. Aí você fica tipo, Menina. Ai, olha, que demais. Ô, Kimi, e vocês tiveram alguma situação perigosa, digamos assim, como mulheres viajando sozinhas? Ou momentos que você esteve sozinha? Ou a sua experiência foi mais positiva do que negativa? Não teve grandes problemas com relação à segurança? eu tenho a sensação que todo momento que existia algum tipo de perigo, alguém já tinha percebido e tirava a gente de lá. Acho que a gente foi muito protegido nesse lugar também, assim, tipo, quando chegava gente mais de uma forma mais violenta, sabe? Tipo, com uma abordagem mais violenta, ou gente que tá muito bêbada e vem, sabe, de um jeito mais agressivo. Sempre tinha alguém que falava, não, vem aqui, tipo, e saía, ou entrava, tipo, defendia, assim, protegia a gente de alguma forma, assim, sabe? Eu acho que eu talvez tenha me colocado em situações que não ofereciam muita segurança, tipo, sei lá, eu dormi por 4 dias na casa de um cara que eu conheci na rua, assim. Eu tava procurando um lugar pra dormir, e aí ele cruzou comigo, falou, talvez esse lugar seja melhor pra você achar, aí não achava, daí ele cruzou comigo de novo, falou assim, tem tal lugar e tal, aí falou, se quiser também, pode ficar lá em casa, se quiser ver como é e tal. E fui, sabe? E dormi na sala da casa dele, assim. Eu acho que talvez eu tenha me colocado em situações que não oferecem muita segurança como uma mulher viajando sozinha, assim, mas que deram tudo certo, assim, nada aconteceu, foi tudo ótimo, assim. Eu acho que esse tipo de viagem, né, essas viagens que são mais imersivas, elas não são feitas só por momentos bons, positivos, assim, sabe? Eu acho que esse tipo de viagem, e o meu interesse nelas é justamente esse, assim, elas te tiram da sua zona de conforto o tempo inteiro. Então, você de fato vive situações desconfortáveis. Então, eu vivi muitas situações desconfortáveis, que fazem com que a viagem tenha esse poder todo, né? Tipo, de transformação, tipo, de Uhum, reflexão, uhum, de questionamento dos fundamentos básicos que você é introduzido desde sempre, sabe? Tipo, que nem uhum. sempre são os únicos, assim, enfim. Faz muito parte da viagem lidar com A diversidade. expectativas, adversidades, expectativas que não acontecem exatamente como você espera, Frustrações, né? desconfortos, frustrações, sabe? Tudo isso, assim. Vivi, mas eu não colocaria como situações que eu. Talvez eu tenha me sentido em perigo na hora, mas que hoje, já passado, isso não aconteceu nada, assim, sabe? Tipo, acho que Uhum, foi uma viagem que eu fui demasiadamente protegida, assim, muito protegida por tudo, assim. uhum. Tipo, todo mundo fala, eu falo também, minha equipe de Anjos da Guarda também, assim, parabéns, trabalhou Impecável, cortado. parabéns. Não, de Fala parabéns. As minhas 365. também, obrigada, obrigada. Vou promover vocês, porque, olha, Exatamente, assim, e todo dia eu acordava e falava com a Domi e falava com ele, falava, equipe, obrigada por tudo, vocês são a melhor equipe do mundo, eu tô tentando não dar tanto trabalho, mas eu sei que eu já tô dando, e bora nós, tamo junto, sabe, assim, pra você deu um Domi, nome para essa moto, né? Como é que ela chama? Domi. Domi. Da onde vem esse nome? Na verdade, não tem muita criatividade, é porque Tá. esse modelo da Honda, o apelido dela é Dominator, Ah, ok. A e aí Domi. eu chamava ela de Domi. Perfeito. Mas que super funcionava, assim, acho que tinha tudo a ver com ela, era a cara dela e tal. E você E acha que essa conexão que você criou com ela também te ajudou a ganhar mais confiança durante o percurso? Como se demais. Eu fosse uma falava pra companheira Guadalupe, de viagem, né? ela era minha família. Eu falava todo dia, eu É. falei, ó, você é minha família hoje, sabe? Tamo junto, eu vou cuidar de você, você tá cuidando de mim. E eu sentia de verdade, assim, sabe? Porque existia esse cuidado. A moto da Guadalupe deu vários problemas, eu falava, você não tá dando carinho pra ela, você não tá dando atenção, Uhum. você não tá sendo agradecida, ela vai ficar Hum, quebrando. E ela quebrou, assim, a Domi hum. deu, assim, deu dois probleminha, Jura? mesmo assim, ela deixava pra dar problema quando eu chegava no lugar, assim, sabe? Ela nunca estourou uma corrente no meio da estrada uma vez, e aí super consegui ajuda, super funcionou assim. E de resto, nossa, ela foi assim, Impecável. impecável, impecável. E é isso, é a companhia que você tem, né? Tipo, Uhum.
na viagem, assim, no trajeto. Uhum. Ela também falou: caralho, mano, você tá vendo essa subida, mano? A gente vai. Vai dar certo, sabe? Você, tipo, Ai, que legal. nessa ideia Estamos mesmo, assim, juntas. sabe? É, 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 e você cria uma relação, assim. Eu acho que é. moto é esse tipo de esporte radical, né? Essa coisa que você não pode titubear. Tipo, você tem que ter confiança pra fazer as coisas. Porque se você pensa, se você sai a sua cabeça um segundo pra mas será que eu vou. Você já caiu, assim. Então, você Você olha caiu por falar olha. nisso, Kimi? Você caiu alguma vez? Eu não caí, mas eu derrubei a moto. Tipo, tinha umas horas assim, que você... Tira, eu caí uma vez na Espanha. Eu derrubei a moto inúmeras vezes, assim, na Espanha, então nem eu vou falar só da África, que a Espanha, coitada da Espanha. Derrubava a moto o tempo todo. Mas na África, eu derrubava, às vezes a moto caía. Eu não caía, assim, sei lá, a gente tava sei lá, subindo um negócio muito louco, umas pedras muito irregulares, sei lá, pulando. Nananana. Aí uma hora eu falava, cara, essa aqui não vai passar. Aí ela caía e aí eu meio que saía dela, assim, sabe? Tombava, assim, né? É, agora eu mesma caí, não. Nossa, tô impressionada. Em 7 meses, É, naquelas estradas. e sim. E assim, tudo que, sei lá, é isso, o pintor da capelinha ofereceu pra gente ficar na casa dele. Quem levava ele era eu. A Guadalupe não levava ninguém na garupa. Então, tipo, todas essas situações adversas assim, era eu. Tava lá, tipo, esmagada com o cara atrás de mim, assim, cheio de mala, tipo, Ah, e deu tudo certo. Não caí uau. nenhuma vez. Ô, Kimi, o que que essa viagem mais te ensinou? Nossa, eu acho que as viagens elas têm um poder muito grande e uma coisa muito maluca assim, de ser meio eterna assim, né? No sentido de eu sinto que eu ainda vou digerir coisas da viagem e desde lá, e que cada momento que eu revisito, ela significa uma coisa diferente assim, né? Porque eu sou uma pessoa diferente a cada momento que eu revisito assim. Então, é constante, assim, né, essa sensação, assim, tipo, a presença da viagem dentro de mim, assim, é uma coisa que não sai, assim, e cada vez ela significa uma coisa, assim. Mas eu acho que em termos gerais, tem o clichê de sempre, né, que eu acho que a gente fica perto de uma realidade de vida, assim, muito diferente e às vezes muito escassa dentro de coisas que a gente considera, né, do que a gente considera escassez, talvez, assim, tipo, mas muito precária, escassa. É uma grande lição de comunidade mesmo, assim, né, tipo, você chegar apresentando toda a sua vulnerabilidade também, que eu acho que também é uma parte muito importante da viagem, né, você entender que você é o intruso ali e que o jeito que eles vivem é o que reina ali, né? Uhum, Importa ali. E nesse lugar, tipo, de estar pedindo ajuda, né? Tipo, recebendo aprendizado, de estar, enfim, se colocar nesse lugar, assim, mas dentro desse lugar você entender, assim, esse senso de comunidade. Ter sido tão bem recebida, deles terem tido tanto carinho, sabe? Tanto cuidado, de oferecer um monte de coisa que, cara, eles mal têm, assim, tipo, e uhum, quando eu vi, eu também tava tendo, assim, junto com eles, assim, sabe? Eu acho que esse senso de comunidade, assim, aqui em São Paulo, ele não existe muito, é outro ritmo, assim. uhum, Mas eu também sinto que essa viagem me introduziu, assim, muitas novas percepções sobre conceitos muito determinados, que é privacidade, o que é espaço, o que é tempo, o que é proveito do tempo, sabe? Tipo, todas essas coisas assim, eu sinto que lá existe uma outra forma de enxergar, sabe? Também foi muito bonito perceber, assim, porque eu percebi através do incômodo, sabe? De novo, né? Esse lugar, tipo, de você não estar o tempo todo na sua zona de conforto, uhum. assim. E eu ficava incomodada que as pessoas ficavam me tocando, eu ficava incomodada. Eu não tinha um momento pra eu, sabe, tipo, esse dia da minha mãe, eu tava muito triste, tipo, e ninguém me deixava ficar triste sozinha no meu canto, sabe? Tipo, todo mundo vinha o tempo todo, o que você tem? Por que você tá chorando? O que que tá acontecendo? Eu falei, não quero falar sobre isso. E as pessoas não entendiam, assim, por que que eu não queria falar sobre isso. E não entendiam por quê. Eu falava, eu só preciso ficar um pouquinho aqui, sozinha, tá tudo bem, sabe? Não se preocupa. Eu só preciso ficar um pouquinho aqui sozinha e já volto. E não entendiam, e não me deixavam sozinha, e não me deixavam não falar, sabe? Não me deixavam. E eu ficava, tipo, meu Deus! O que mais eu preciso Mas, falar, sabe? Tipo, pra só dizer que eu só preciso ficar um pouco sozinha e tá tudo bem. mas é esse E senso de comunidade, né, que pra eles é tão importante e que é, você e eu aprendeu acho ali. que eles realmente, né, eu acho que a sobrevivência ali, ela realmente é um
conjunto, assim, né? Então, realmente, a noção que eles têm de espaço, não tem o meu espaço, o seu espaço, tem um espaço que quanto mais gente couber, melhor, sabe? Uhum. Os carros coletivos lá, vai entrando gente, do nada você tem uma galinha no seu colo, uma criança, do nada eu tava com um Eu bebê no meu também. colo, eu falo, gente do céu. E é isso, quanto mais gente couber nos espaços, melhor, sabe? Quem Quanto mais. precisar vai ter ajuda, não importa quão Exatamente. apertado o carro esteja, você vai com a gente, você não vai ficar para trás. Exatamente. E aí, depois dos meus incômodos, quando eu entendi isso, vira tipo, falar, meu Deus, que bonito. Só é uma outra forma de enxergar um conceito que a gente nunca questionou, que sempre foi dado, entregue, Uhum. sabe? Então, acho que essa viagem também, Legal. eu acho que hoje em dia, né, essa viagem, ela me ensinou muito que a gente pode ter um tamanho diferente do que a gente acredita, né? Que a gente tenha. É das coisas que eu me orgulho, assim, sabe? De ter feito, de ter conseguido fazer. Não conseguido, acho que, assim, se eu não tivesse conseguido, né? Se eu tivesse. Tá tudo bem também, assim, mas de eu Uhum. ter tido persistência, sabe? Na escolha, coragem, né? Acho que coragem Uhum. é um conceito muito amplo, assim, mas basicamente, né, coragem sendo tendo esse significado de você agir com o coração, eu de fato tive coragem. Uhum. E, Total, bonito isso. e eu acho que agir com o coração significa muitas coisas, né? E não precisa ser tão grandioso assim também. Acho que pode ser você só ter coragem de ser quem você quer ser, assim, porque hoje em dia isso já é muita coisa, né? Tipo, a Uhum. gente tá vive tanta comparação, tanta Uhum. expectativa, tanta regra, né, do que é bom, do que é ruim, do que Uhum. torna a mulher, enfim, e quando você só é o que você quer ser nesse lugar vulnerável mesmo, assim, né? Apresentar a vulnerabilidade, entender que talvez você nem saiba exatamente, né? A gente não sabe nada na vida, no fim das contas. Uhum. E, É, e que você tá pode todo voltar mundo atrás. tentando. Isso é muito corajoso já, né? Eu acho que você se Uhum. colocar essa vulnerabilidade e ser quem você quer ser, independente do Uhum. que isso vai te trazer, né? Grandes conquistas, grandes coisas Uhum. ou só a sua presença verdadeira, assim, sabe? Uhum. Ser verdadeiro com você, assim. Isso já para mim é um ato de coragem, assim. E Legal, legal. eu acho que você sentir que você teve um ato de coragem é também uma sensação muito boa, assim, né? Tipo, porque no fundo é você sentir que você tá sendo verdadeiro com você, assim, né? Independente, Uhum. qualquer um vai falar, porque, né? E você não Ouvir. acha que isso dá pra gente também mais confiança de fazer qualquer que seja o desafio, tanto na vida pessoal quanto na profissional? Você acha que essa aventura, esse desafio te ajuda também no seu dia a dia, no seu trabalho, nas suas relações? Eu acho que sim, mas eu acho que é menos uma coisa dada, tipo assim, ah, eu fui para a África, então eu posso fazer isso. Mas é mais uma coisa, tipo, de você ter dentro de você já o sentimento de você poder fazer escolhas que fazem sentido para você, sabe? Tipo, Uhum, eu acho que é mais uma coisa de uhum, você ter essa memória corporal, assim, sabe? Tipo, você ter esse registro, assim, do que é isso, sabe? Tipo, de como é uhum, isso, assim e de como é ter esse contato com as suas escolhas, sabe? Ter esse contato com o seu. Ter essa escuta, tipo, que também é isso. Nem sempre ela é exercitada quando a gente tem outras uhum, coisas, né? Tipo, tecendo junto, assim. Mas ter uhum, esse registro de que você já teve essa escuta, sabe? De você já teve uhum. Que ela tá esse ali. movimento, assim. É você acessa isso mais fácil, né? Tipo, você tem referência, você tem memória, você tem, enfim. Então, acho que vira e mexe eu acesso os registros que essa viagem me trouxe. As pessoas, claro, né, em trabalho é muito bom, porque soube que você fez isso. Se você fez essa viagem pra África, esse projeto aqui vai ser de Não é boa. nada. E aí, tipo, já virou, assim, sabe? Já me contratam, porque falou, bom, se você fez uma viagem de moto pra África, você vai Ó, andar de... Não, mas isso aqui tem é que colocar fichinha. no currículo, claro, essa viagem tá aqui no currículo. Exatamente. Eu também vou colocar a minha no Documentação do LinkedIn, falar: "Olha, Brasil. passei Bom, 2 semanas sozinha no Laos, me contratem, posso fazer o que vocês quiserem". exatamente. É tipo isso assim, meu amor, você fez isso, você faz o que for. Eu falo, exatamente. Se eu fiz isso, eu faço o que for. Exatamente. Você antes dessa viagem, você já era uma mulher que fazia coisas sozinhas? Como é que mudou isso pra você? Eu, antes de fazer o meu primeiro mochilão, eu era uma pessoa que não sentia muito. E eu acho que não era por medo, eu acho que era por personalidade, assim. Tipo, eu não sentia muito necessidade de estar sozinha, assim. Eu tava sempre com alguém, tipo, eu mal almoçava sozinha, assim. Tipo, mas era porque eu sempre fui uma pessoa muito social, assim. E aí, Uhum, todos os tempos que eu tinha, eu de fato
tava com alguma companhia. E aí, quando eu fui fazer essa viagem sozinha, ela me despertou um lugar muito valioso, que é esse lugar tipo, de você dar autoescuta, assim, né? Porque quando você viaja sozinho, você escolhe os momentos que você tá sozinho, assim. Uhum. O tempo todo conhece gente, você tá mais aberto pra isso, as Uhum. pessoas estão mais abertas pra isso também, tipo, Uhum. acontece uma grande mágica, assim. Uhum. Mas é muito libertador você não ter que lidar também com as expectativas de ninguém, assim, você só tá concentrada no que você quer fazer, no tempo que você quer fazer. E isso para quem não está acostumado a ficar sozinho, é uma experiência muito enriquecedora, assim. Uhum. Muito, exatamente. Eu não sabia que isso ia me gerar isso, assim, né? Tipo, ficar sozinha era uma coisa tão, é um autocuidado, assim, basicamente, né? Uhum. Tipo, uma coisa tão importante, assim. E foi muito, muito transformadora. Eu acho que tem, óbvio, né? Tem seus desafios, de novo. Acho que esse tipo de viagem não é só escrito por experiências incríveis e Uhum. tudo, mas Uhum. o que eu diria, assim, é que o medo, eu acho que o medo, ele existe e te dá um parâmetro, assim, de risco importante. Ele existe em alguma medida. Eu acho até que a minha medida, ele é um pouco descompensada, assim. Mas eu acho que uma vez que ele é maior do que o seu desejo de realização, ele também está sendo muito ouvido, sabe? O importante é você encontrar esse equilíbrio. E ele nem sempre é fácil. Acho que tem gente mais apegada ao medo e gente que é menos apegada ao medo, né? Uhum. Então, o que eu diria Uhum. é que para as pessoas que são mais apegadas ao medo, que têm essa vontade muito latente, que já entendeu que isso é uma experiência que você gostaria de viver, vai aos poucos, de repente, né? Tipo, faz uma primeira viagem sozinha mais para perto, vai para algum lugar Uhum. muito diferente. Né, a gente vive, né, tem o privilégio de viver num Uhum. país que tem tanta Exato, riqueza, tanta coisa exato. diferente A gente não e precisa sair do culturas Brasil, né, para múltiplas, começar. assim. Exatamente, faz uma viagem menor. Aí nessa viagem, de repente, de 5 dias sozinha, experimenta passar um dia sem planejar nada, sabe? Deixa o Uhum. acaso acontecer. E eu acho que o mais importante é estar aberto ao que vier, sabe? Porque eu Uhum. acho que muita gente viaja esperando ter o conforto que tem em casa ou no lugar que já conhece, ou esperando que as coisas sejam organizadas de um jeito que já Uhum. conhece, que é o que acredita que é organização, ou esperando que vá acontecer, né? Tipo, estou indo viajar porque eu vou encontrar o amor da minha vida na calçada. Aí quando você espera muito e não é, talvez você tenha uma percepção do que foi aquilo muito diferente do que ela te ofereceu, assim, tipo, Uhum. eu acho que é importante viajar realmente aberto ao que vai acontecer. As pessoas, quando elas me perguntam assim, você passou com perrengue, assim? Eu falo, cara, perrengue é uma coisa muito relativa, assim, porque eu fui aberta. O que aconteceu pra mim não foi perrengue, foi uma possibilidade do que poderia ter acontecido, assim. Uhum. E não É foi um parte perrengue. do da Perrengue foi viagem. a menina se acidentar e a gente ter que cuidar dela. Isso foi um perrengue, assim. Me ensinou muita coisa, tudo, mas foi um perrengue. Agora, não ter onde dormir, ficar sem tomar banho 4 dias. Pra mim, isso já faz parte da viagem, assim. Ou, tipo, esperar que você vai pra um lugar e do nada você tá num lugar nada a ver. Isso faz parte, assim, sabe? Então, eu acho que essa abertura faz com que você interprete as experiências que acontecem com você de um jeito muito mais amoroso, assim, eu sinto. Uhum. E eu acho que isso faz toda a diferença também. É um pouco daquilo do que você recebe, o que você emana, com Uhum. também um lugar, tipo, de abertura mesmo, né? Tipo, a viagem é justamente uma grande ferramenta de expansão, assim, se você se permite, né? Se Uhum. você tá ali inteiramente dentro daquele presente, assim, tipo, não importa mais qualquer outra coisa que não tá ali naquele presente, assim, sabe? Uhum. Total, concordo Mas eu 100%. acho que é isso, assim, o que eu diria é que é muito possível e que quanto mais a gente entende essa força, mais a gente tem isso registrado dentro da gente e menos a gente consegue soltar isso depois, assim, né? Porque a gente entende que a gente consegue ocupar o espaço que a gente quer ocupar, sabe? Tipo, que não importa, assim, tipo, a gente se desprende um pouco desse caminho que às vezes é tão esperado, né, que a gente Uhum. faça A gente para ser compra. o sucesso que as pessoas acreditam Uhum. que é um sucesso, né? Tipo, Uhum.
a gente se conecta mais com a gente. Então, Com a nossa essência, né? E é, com a nossa e verdade. exatamente. E eu acho que para as pessoas que têm ainda medo de começar assim, eu acho que eu indicaria, que não foi o meu caminho, completamente não foi o meu caminho, mas indicaria então começar aos poucos, para ir sentindo isso, para tendo adquirindo essa confiança, né? Uhum. E quem quiser se jogar também, fala comigo, vou Exato, incentivar, exato. Fala com a vou gente. incentivar muito Se você... e exatamente, assim, porque eu acho que Porque tem a gente pessoas, as pessoas são múltiplas, as pessoas são diversas, né? Então não existe uma regra para ninguém. Não existe. Existe não, aquilo que você falou, de se escutar, de olhar para dentro, de entender quem é você, de entender o que você quer. Escutar o corpo fala muito, primeiro que a nossa cabeça, às vezes, o seu corpo sente. Quando você pensa em fazer alguma coisa, se seu corpo arrepia, se você sente um negócio calafrio, talvez melhor não. Agora, se parece que inexplicavelmente seu corpo tá tudo bem, se sente uma paz, como você disse no princípio, talvez seja para você fazer aquilo mesmo. Então, eu acho que o principal seja escutar a nossa voz interior, a nossa intuição, que a gente tem, sim, todo exatamente. mundo tem. É, que é sobre você estar conectado com a sua verdade, né? E eu acho que é isso. Coragem é muito mais sobre isso do que sobre fazer coisas muito grandiosas, assim, sabe? Uhum, É sobre você dar espaço para você desejar coisas que têm a ver com você, assim, né? Tipo, e realizar coisas que têm a ver com você. Já começa por aí. Não falem que vocês não têm coragem, porque uhum, porque não é sobre grandes execuções, assim. Eu acho que é não. sobre encontrar um lugar verdadeiro com você, sabe? Tipo, é sobre ser quem você quer ser, assim, mais que tudo, né? E aí, disso, os frutos que vêm, aí É vai de ser do cada tamanho um. que você quiser. Isso, Tipo, é exatamente exato, assim. Tipo, exato. é de cada Perfeito. um. Acho que a relação com viagem é muito pessoal, assim. Eu até às vezes fico irritada com a superficialidade que isso é colocado às vezes na internet, sabe? A irresponsabilidade, porque é um assunto muito sagrado para mim. Mas eu acho que viagem no fundo é uma coisa muito pessoal. Assim, o que eu acho só também é que é uma grande oportunidade para a gente expandir, assim, né? Para a gente entender. Eu acho que é um Uhum, jeito também que para mim é um lugar em que eu exercito muito a crença na humanidade, assim, às vezes ela se uhum, perde muito aqui uhum, e uhum, só vendo notícia horrível do que está uhum, acontecendo. E aí, quando você está vulnerável num lugar e é recebido desse jeito, você volta a acreditar na humanidade, assim. uhum, Aí acontece uhum, alguma coisa ruim comigo aqui, e eu só penso assim, eu espero que essa experiência não me tire a crença que eu tenho nas pessoas, uhum. assim, sabe? Tipo, enfim. Total, Então, eu acho que é uma ferramenta muito, muito rica, que não te ensina em nenhum outro lugar, assim, tipo, essas experiências, né? Então, total. eu acho que ela, se você for ver, ela vale mais que o medo. Mais, E a muito mais. Guadalupe, ela ficou bem? Ela voltou pra estrada? Ela tá de volta ativa com a moto dela? Ela não tá mais viajando de moto agora. Ela ficou bem, ela teve que fazer algumas outras cirurgias na Argentina, mas dizem que isso é comum, assim, porque a mão tem Aham. muita coisa para você reconstruir que não se faz de uma vez só. Mas ela tá bem, tá com uma filhinha agora, então tá outra vida. Ah, ah, ok, Tá em outro ok. momento, assim, mas a Tá gente se vendo? fala, vira e mexe, enfim. Que Em bom, relação à mão, tá tudo bem. que bom. Sim, Que bom, fico feliz. Grande aventura, uma grande viagem, duas grandes mulheres. Muitíssimo obrigada por compartilhar a sua história com a gente, Kimi. Eu amei te conhecer melhor e eu que espero que você agradeço. continue viajando com a sua essência e fazendo aquilo que pulsa dentro do seu coração. A gente, Pra axé, gente. que a gente ainda viaje juntas. Tô aí, tô Acho que vai dar aqui. certo, acho que vai dar certo. Eu sou das que dizem sim, hein? Boa, bom saber. Quem Um sabe um dia beijo, eu pinto querido. uma proposta indecente por aí. Bora! Quanto mais indecente, melhor. A louca! Gosto, assim que é bom. Ai, ai, um beijo, Kimi. Beijo, obrigada, Laís. Obrigada. Tchau, tchau. Agora me conta, o que que você achou da história da Kimi? Você toparia uma aventura dessas? Já fez algo parecido? Conta aqui pra mim.
Se você gostou desse episódio, compartilha com uma amiga, assim vocês me ajudam demais a continuar fazendo esse trabalho por aqui. Se você tem uma história que quer compartilhar comigo, também me escreva no Instagram ou por aqui, eu vou adorar te conhecer. E também tô curiosa para saber que tipo de assuntos vocês gostariam de ver mais por aqui, que tipo de temas e histórias e mulheres vocês gostariam que eu entrevistasse, tá bom? Um beijo e até o próximo episódio.